Queridos alunos, queridas alunas, muito bem-vindos à aula de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Pilar, rogai por nós. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho a proposta do Papa Francisco da alegria do Evangelho como parâmetro para a superação dos desafios que se apresentam à educação evangelizadora para a transmissão da fé nos dias de hoje. E diante de todos os desafios, em particular que se apresentam à universidade, como vimos na aula passada, a reflexão sobre a transmissão da fé por meio da educação exige diretrizes seguras nos dias atuais. E nesse sentido, o Papa Francisco apresenta a alegria do Evangelho como parâmetro para a educação evangelizadora, que se traduz em gestos concretos de amor ao próximo. Segundo o Papa, quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros. Já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria do seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem. Assim, a alegria que se adquire na renovação do encontro com Jesus Cristo implica o abrir-se aos outros. E este é o caminho que nos leva a fazer o bem, em especial aos mais pobres. Quem se encontra com Jesus, quem faz a experiência de Jesus, não guarda somente para si esta alegria. Essa alegria do encontro com o Evangelho nos leva a fazer o bem aos outros, a desejar que os outros também se encontrem com Jesus. Diante da situação de crise que enfrentamos nos dias de hoje, em todos os sentidos e principalmente no da transmissão da fé, os desafios devem ser superados. Nesse sentido, novos caminhos se abrem, principalmente a educação que se propõe ser evangelizadora. Temos no Papa Francisco a indicação dos caminhos para esta educação, especialmente com estilo de ação com base na alegria do Evangelho, decorrente do anúncio da Boa Nova aliado à educação. Perante os desafios, a reflexão sobre a transmissão da fé por meio da educação exige novas diretrizes nos dias atuais. E é neste sentido que o Papa Francisco apresenta, então, a alegria do Evangelho. Segundo o Papa, quando a vida interior se fecha nos próprios interesses, deixa de haver espaço para os outros. Assim, a alegria implica abrir-se aos outros. Quando se descobre Jesus, quando se vivencia Jesus Cristo, quando se faz a experiência de Jesus, implica a abertura ao irmão. Em relação à necessidade da reformulação da educação, a que chama o Papa Francisco, o documento de Aparecida, em 2007, já afirmava o seguinte: a escola católica é chamada a uma profunda renovação, neste sentido de abertura aos demais, por meio de um impulso missionário corajoso
e audaz. Então, já o documento de Aparecida nos alertava, né, que a escola deve se abrir ao impulso missionário, a sair de si. E esta renovação se dá à luz da mensagem cristã, que desperta o ser humano ao serviço do próximo e de toda a sociedade. Pois, segundo a Conferência de Aparecida, as atividades fundamentais de uma universidade se realizam através de uma pesquisa à luz da mensagem cristã, que coloca os novos descobrimentos humanos e científicos a serviço das pessoas e da sociedade. A mensagem cristã é, pois, o balizamento, é o fundamento da educação em toda a universidade. Desta forma, conforme os bispos em Aparecida, as universidades possuem responsabilidades evangélicas, o que as chama a serem transmissoras da fé, como elemento prioritário da educação. Diante da responsabilidade desta universidade, os bispos destacam em Aparecida o compromisso solidário da educação com a dignidade humana, em especial na nossa realidade de América Latina e de Brasil. Dizem os bispos em Aparecida: o diálogo entre fé e razão, fé e cultura, e a formação dos professores, alunos e pessoal administrativo através da doutrina social e moral da Igreja, para que sejam capazes de compromisso solidário com a dignidade humana, de serem solidários com a comunidade e de se mostrarem profeticamente a novidade que representa o cristianismo na vida das sociedades latino-americanas e caribenhas, deve ser o fundamento da educação. Para isto, é indispensável que se cuide do perfil humano, acadêmico e cristão dos que são os principais responsáveis pela pesquisa e pela docência. Então, todos os ensinamentos, todas as pesquisas, todos os programas de extensão da universidade levem ao compromisso solidário, em especial com os mais pobres e necessitados. No sentido de promover uma educação evangelizadora, o documento de Aparecida destaca a importância do perfil do educador, com vistas ao diálogo entre fé e razão, baseados na palavra de Deus, que ilumina os estudos dos vários saberes, a formação de toda a comunidade, todos os estudos e pesquisas dentro de uma universidade para o desenvolvimento solidário e digno de todo ser humano. Para a aplicação das orientações da Conferência de Aparecida, tem-se então em Francisco o parâmetro da alegria do Evangelho para a transmissão da fé. Quem experimenta a alegria de se encontrar com Jesus não guarda esta alegria só para si, não é mais capaz de ter alegria somente em si, mas transborda essa alegria aos demais. A alegria do Evangelho é, então, o paradigma para a transmissão da fé na educação, segundo o Papa Francisco. A partir das portas que se abrem na universidade, em uma universidade missionária e evangelizadora, segue-se o apelo dos bispos em Aparecida, para que a educação possibilite a formação compromissada com o desenvolvimento solidário do ser humano. É neste sentido que a educação evangelizadora se renova,
conforme indica o Papa Francisco. A alegria do Evangelho vem a ser o norte de uma igreja em saída para a nova evangelização, o que se estende também à educação. Atendendo a este paradigma da alegria do Evangelho, a renovação das universidades católicas busca, então, seguir na alegria que nos traz o anúncio feito pelo anjo do Senhor. Alegrai-vos, diz o anjo, nasceu-vos hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Esta é a grande alegria do Evangelho, que o Papa Francisco apresenta como paradigma para toda ação missionária de uma igreja em saída na nova evangelização e, ao mesmo tempo, a educação que busca desenvolver valores, princípios e conhecimentos a partir do encontro com Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Em Francisco, a alegria do Evangelho é a força que conduz a igreja por meio da educação, que é transmissora da fé. Esta alegria do Evangelho se traduz, porém, em gestos concretos de amor e de uma igreja ou de uma universidade missionária em saída e não mais fechada em si mesmo, detentora do saber, detentora dos conhecimentos. Os conhecimentos, os resultados das pesquisas devem ser colocados em prol de toda a comunidade. O Papa Francisco nos dá um exemplo do que vem a ser esta alegria do Evangelho, do que vem a ser a alegria da pessoa que se encontra com Jesus dos Evangelhos, com os seus próprios exemplos de vida, com a criação de banheiros públicos para os pobres da cidade de Roma, oferecendo-lhes barbeiro, arrumando costureiras e sapateiros que confeccionam roupas e arrumam os sapatos dos pobres, criando refeitórios públicos, lavando e beijando os pés de 12 prisioneiros e prisioneiras que representavam os 12 apóstolos durante a celebração da Semana Santa, indo confessar-se com um sacerdote que atendia confissões em uma paróquia da periferia de Roma, posteriormente à confissão, identificando-se como Papa. E, inicialmente, apresentando-se como uma pessoa comum. Visitando favelas em Roma, andando pela cidade com seu carrinho comum, morando em um quarto simples de uma casa de freiras e lá celebrando a Santa Missa todos os dias. Esta é a forma simples de quem encontrou-se com Jesus do Evangelho e que o transmite com seu exemplo de vida, ao mesmo tempo em que exerce a sua autoridade papal ao presidir a celebração eucarística no altar da Basílica de São Pedro, ou ao sentar-se na cátedra de Pedro, ensinando a fé e a moral da Igreja. Enfim, esta é a forma de Francisco demonstrar, por seu testemunho de vida, que a alegria do Evangelho se transforma em gestos concretos. E com este seu testemunho, Francisco converte muitos a Jesus, ou, ao menos, chama a muitos a admirar. Esta é a forma que o Papa nos ensina para que se realize a transmissão da fé nos dias de hoje, com amor e gestos concretos de fraternidade aos mais pobres da sociedade. A exemplo de Francisco, cada cristão descobre a sua forma de evangelizar e de educar,
em uma sociedade que busque a todos a alegria do Evangelho. Diz o Papa, sempre que procuramos o frescor original do Evangelho, despontam novas estradas, novos métodos, novas formas de expressão. Não são todas iguais, com renovado significado para o mundo atual, de acordo com a sua condição e cultura. Estas novas formas serão sempre os caminhos para a transmissão da fé nos dias de hoje, por meio da alegria do Evangelho na educação. O encontro ou o reencontro com Cristo enche a vida da comunidade que se encontra com Jesus. E esta é uma alegria missionária que não se guarda para si. E quem encontra Cristo o leva aos irmãos. É chamado a sair de si e a caminhar com o próximo. Diz o Papa Francisco, a alegria do Evangelho que enche a vida da comunidade dos discípulos é uma alegria missionária, não cabe em si, que contém a dinâmica do êxodo, do dom, do sair da comunidade, do sair de si mesmo e de caminhar e de semear sempre e de novo e sempre mais além. Este é o sentido do seguimento do Senhor na educação que pretende seguir Jesus e que diz, vamos para outra parte, vamos para as aldeias vizinhas, a fim de pregar aí, pois foi para isto que eu vim, e não para ficar aqui onde estou, sentada no meu comodismo. Jesus, ao lançar a semente em um lugar, não se demora por lá, mas o Espírito o conduz sempre a outros lugares. E assim também são os discípulos missionários de Jesus. Como educadores, lançam a semente, sempre mais e mais, a novas pessoas e em novos caminhos. A partir da intimidade com Jesus, os discípulos educadores assumem uma intimidade itinerante, chegando a todos, como diz Francisco. A alegria do Evangelho não é para alguns, mas é para todo o povo. Não se pode excluir ninguém, pois assim foi anunciada pelo anjo aos pastores em Belém. Não temais, pois vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Assim é que a fé em Cristo deve ser transmitida e levada pelos discípulos a todos, todos sem distinção. Seguindo o parâmetro de Francisco da alegria do Evangelho, expõe-se algumas diretrizes que o Papa coloca no sentido de encorajar, de orientar em toda a Igreja uma nova etapa evangelizadora e educadora, cheia de ardor e dinamismo. Estas diretrizes extensivas à educação são delineadas, são fundamentadas por um preciso estilo. Alegrai-vos sempre no Evangelho, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Desta forma, na alegria do Evangelho, é que o Papa conclama a Igreja a transmitir a fé também por meio da educação. E por isso, isto ocorre por meio de alguns caminhos. Vejamos os que o Papa aponta. Primeiro, para a transmissão da fé nos dias de hoje, o Papa Francisco apresenta o modelo de uma igreja em saída. Uma igreja que se dispõe a caminhar. Uma igreja que se dispõe a enfrentar desafios. Seguir o mandato de Jesus, ide e evangelizai, Jesus não falou, fique sentadinhos, espere quem vem a vocês. Não, ide, saia e vai evangelizar. É atendendo a este chamado
diz o Papa, cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede. Sem esquecer que, segundo o Papa Francisco, a alegria do Evangelho que enche a vida da comunidade dos discípulos é uma alegria missionária e não uma alegria estática. A partir do momento que eu sinto a tentação do comodismo, eu não estou vivenciando a alegria do Evangelho, que é sempre missionária. Assim, os educadores são sempre chamados a ser missionários em ação e em saída, enfrentando qualquer desafio que se lhes apresente. Esta igreja missionária em saída, segundo Francisco, é chamada, como ele diz, a primeirear. Ele fala, desculpe o neologismo, mas é uma palavra nova que eu inventei, a primeirear, quer dizer, a ser o primeiro, a se envolver, a acompanhar, a frutificar e a festejar. Olha só, são todas as condições deste termo inventado por Francisco. A igreja missionária é uma igreja que é chamada a primeirear, a ser a primeira. Primeirear, diz o Papa, é tomar a iniciativa, não é ficar aguardando, é ir à frente muitas vezes, outras vezes no meio e por vezes também atrás. Jesus tomou a iniciativa, Jesus precedeu-nos no amor e por isso a igreja sabe à frente para convidar os excluídos. Os educadores missionários saem, portanto, em busca dos pobres e dos excluídos. A segunda indicação do Papa Francisco, a transmissão da fé, a educação da fé, exige uma pastoral em constante conversão. A ação dos fiéis no mundo é uma ação em constante conversão. Não é uma ação de sabichões e de sabedores de toda a verdade. Não, eu estou sempre aprendendo com aqueles com quem eu me encontro. Mesmo que não professem a minha fé, me ensinam as verdades de Deus. A opção missionária da igreja, para ser capaz de tudo transformar, deve considerar os costumes dos povos, deve inserir-se nos costumes, deve respeitar os costumes, os estilos de vida, as linguagens e adequar-se à educação no mundo atual. Neste sentido, o Papa convida a todos a serem ousados, olha as palavras do Papa, serem ousados e criativos na tarefa de repensar sempre os meus objetivos. Para que eu estou aqui? As estruturas, onde eu me baseio, em que eu me baseio, o estilo e os métodos evangelizadores dentro de cada uma das comunidades. Não haja, portanto, a preocupação de se manter estruturas históricas, porque sempre assim foi e sempre assim se fez. Não, mas que com generosidade e coragem os educadores sigam as orientações do Papa sem impedimentos nem receios. Terceiro, a transmissão da fé aconteça a partir do coração do Evangelho. Qual é o coração do Evangelho? Então, essa transmissão da fé não se imponha por autoritarismo, diz o Papa, a força de insistir, mas o anúncio concentre-se no essencial. O que é essencial? No que é mais belo,
no que é mais bonito, no que é mais atraente para todas as pessoas, sem com isso perder a profundidade e a verdade, e assim se torna mais convincente e radiosa a nossa fé. A verdade de Jesus é sempre a mesma e esta deve ser transmitida de forma atraente, para que seja convincente. Na seleção da mensagem, o Papa Francisco diz que algumas dessas verdades são mais importantes do que outras que se fica insistindo, se fica arrastando. Então, algumas são mais importantes, e como distinguir as que são mais importantes? Porque elas exprimem mais diretamente o coração do Evangelho, sobressaindo a beleza do amor salvífico de Deus. Qual é o coração do Evangelho? É Deus que salva e que manda o seu Filho único para a salvação de todos, sem exceção. Neste sentido, as verdades da fé são mantidas e apresentadas de forma bela e atraente. Quem não se atrai por um Jesus que veio para me salvar, a mim, que muitas vezes não conheço, que sou pecador, que tantas vezes recusei, por mim? Sim, por mim e por todos os outros. Nesse sentido, as verdades da fé são mantidas. Quem está contrariando a fé? Ninguém. A verdade da fé é mantida, mas apresentada de forma bela e atraente. A educação também deve agir desta forma, apresentar as verdades belas e atraentes, e o que é importante e necessário à luz da palavra de Deus. Um quarto ponto que o Papa apresenta: a transmissão da fé deve ser encarnada nas limitações humanas. Deus se revela dentro das minhas condições humanas, considerando as minhas dificuldades, as minhas fraquezas. Não somente aos santos, aos puros, aos que nunca pecaram, e às vezes Deus escolhe alguns também para darem este testemunho, não é? Mas não, Deus se revela encarnando-se na realidade de cada um. A missão evangelizadora, segundo o Papa Francisco, deve acompanhar as rápidas mudanças culturais. As culturas estão em constante mudanças e estas mudanças devem ser consideradas. Que essas mudanças exigem que prestemos atenção à realidade, às verdades de cada um, mas as verdades de sempre, numa linguagem que permita reconhecer a sua permanente novidade. A mesma verdade, Jesus que vem salvar, Deus que por amor nos salva e nos envia seu Filho, esta verdade é permanente e se encarna em todas as realidades. O Papa alerta para o seguinte, que a ação evangelizadora desperte a adesão do coração. Então, parte do coração do Evangelho e desperta a adesão do coração humano, devido à proximidade, ao amor e ao testemunho. Assim, o testemunho baseado no amor desperta a adesão do coração. Segundo o Papa Francisco, a todos deve chegar a consolação e o estímulo do amor salvífico de Deus, que opera misteriosamente em cada pessoa, para além dos seus defeitos e das suas quedas. Portanto, a todos está destinada a transmissão da mensagem evangélica, pois, conforme o Papa diz, Deus opera maravilhas em todos
independente da sua opção profissional, da sua opção de vida, da sua opção sexual, do seu estado de vida. Deus opera maravilhas em todos. Uma educação que acompanha as mudanças do nosso tempo, com vistas a despertar a adesão ao amor solidário. E isto é alcançado com o testemunho cristão. Muitas vezes se pega nas picuinhas do que não pode. Ah, se você vive assim, você não pode. Não! Vamos mostrar o que pode. Vamos mostrar a maravilha que faz o amor de Deus, a maravilha como Deus age e como torna os seres humanos amorosos e solidários. Outro item, a mensagem evangelizadora que deve perpassar e que deve fundamentar a educação é de ter a igreja como uma mãe amorosa que age sempre com o coração aberto. Segundo o Papa Francisco, a evangelização é realizada por uma igreja em saída, que mantém suas portas abertas. Pena que hoje em dia, não é, com a pandemia, quantas vezes tem que se fechar as portas, dizer você não pode entrar, mas devido à situação presente. Mas as igrejas buscam estar com suas portas abertas, até fisicamente. Se a igreja assumir esse dinamismo missionário, diz o Papa, há de chegar a todos sem exceção. Olha só, gente, um gesto simples, um gesto de abrir a porta. Quando você abre a porta da sua casa, o que você diz? Pode entrar, não é? Aqui na minha casa, olha, neste quarto que nós fizemos de escritório para as filmagens, eu estou acolhendo todos vocês, estou dizendo, pode entrar, vem, estejam aqui comigo na minha casa, não é? E a igreja que abre as suas portas, para quem quer que seja, ela diz, venha, você é bem acolhido. Esta igreja de portas abertas, diz o Papa, há de chegar com certeza a todos os corações, sem exceção, sendo que os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho. Ao convocar os cristãos a uma igreja aberta, a uma igreja missionária em saída, o Papa Francisco diz, prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada, por ter saído pelas estradas, por ter estado ao lado daqueles que estão sofrendo, que estão lutando, que estão vivendo lutando pela sua sobrevivência. Eu estou no meio deles, eu estou sujo de lama, o Papa fala, no meio daqueles que precisam estar, né? Então, eu prefiro uma igreja enlameada, suja, barrenta, pelas estradas, do que uma igreja enferma pelo fechamento, doente por se manter fechada, e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças, porque abrir-se gera insegurança, e gera insegurança a igreja também que se abre. Será que eu estou deixando para trás alguma coisa importante nesta abertura? O Papa diz, prefiro esta igreja que muitas vezes pensa, será que eu estou certa? Né? Será que eu estou bonitinha? Será que eu estou caminhando direito? Né? Do que aquela igreja que se mantém sempre agarrada àquelas seguranças antigas. A igreja em saída, diz o Papa, assume a vida do povo, vive com o povo, vive no meio do povo.
Desta forma, nada nem ninguém poderá tirar-nos a alegria do Evangelho. E nada nem ninguém poderá ocultar esta alegria, que é proveniente do encontro com Cristo. As dificuldades e os desafios do nosso mundo não devem servir como desculpa. Então, vimos tantos desafios, passamos um semestre vendo os desafios que são apresentados à educação, principalmente educação que pretende levar a mensagem de Jesus, mas esses desafios não devem servir como desculpa para reduzir a nossa entrega e o nosso ardor missionário. Ao contrário, diz o Papa, os desafios acontecem para nos fazer crescer e para o olhar do crente que é capaz de reconhecer a luz que o Espírito Santo sempre ilumina em meio à escuridão. Pois, conforme diz São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não eliminar ninguém porque é pecador, ninguém porque pensa diferente de mim. São Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em meio aos desafios do mundo presente, nos diz Francisco, nossa fé também é desafiada a entrever o vinho em que a água pode ser transformada e a descobrir o trigo que cresce no meio do joio. Jesus venceu os desafios, Jesus venceu os obstáculos, confiante no amor do Pai. O amor de Deus transforma também a nossa luta diária, a luta diária de um povo sofrido, dos crentes, transforma esta luta em vitória. A quem busca fazer a vontade de Deus. E quem nos dá esta certeza é Jesus Cristo com a sua ressurreição. Assim também os educadores enfrentam os desafios, confiantes no amor do Pai e refletem este amor no contato com seus educandos. Portanto, o Papa Francisco convida a todos, e este convite é extensivo aos educadores a recuperar a alegria do Evangelho, mesmo em meio às dificuldades. Diz o Papa Francisco que é preciso recuperar a reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear entre lágrimas. E que o mundo do nosso tempo, que procura ora na angústia, ora com esperança, possa receber a boa nova dos lábios, não de evangelizadores tristes, acabrunhados, pesados por causa de tantos desafios, desacorçoados, impacientes, ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho, cuja vida irradie fervor, irradie paixão, pois foram quem recebeu primeiro em si essa alegria de Cristo. A alegria do Evangelho irradia fervor. Esta é a renovação exigida para uma educação evangelizadora nos dias atuais. Recuperar a alegria de evangelizar com fervor para que todos recebam também a alegria da boa nova de Jesus. Neste caminhar, os desafios existirão e devem ser superados. Conforme ensina o Papa Francisco, sejamos realistas, conheçamos os desafios, não vamos tapar o sol com a peneira, mas sem nunca perder a alegria, a audácia e a dedicação cheia de esperança, porque nós conhecemos a fonte desta alegria, que é Jesus. Não deixemos que nos roubem a força missionária, disse o Papa. Esta é a força que nos deixa o Papa Francisco para a transmissão da fé nos dias atuais por meio da educação.
A alegria do Evangelho que impele os cristãos a evangelizar, em especial os educadores cristãos, irradiando o fervor que acompanha quem se encontra com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Durante a homilia na Capela de Santa Marta, em 2018, o Papa Francisco esclareceu as atitudes que devem caracterizar a transmissão da fé. Transmitir a fé, diz o Papa, não quer dizer fazer proselitismo, mas testemunhar com amor. Para o Papa, transmitir a fé não é dar informações, mas fundar um coração na fé em Jesus. Neste sentido, o Papa desafia os cristãos e chama dentre eles os educadores a serem fecundos como a Igreja, para ser mãe fecunda e dar à luz filhos na fé. Segundo o Papa Francisco, a fé se transmite por atração, por testemunho que provoca curiosidade. Por que ele é assim? Por que ele é tão alegre? O que faz com que ele seja diferente? Aquela curiosidade que o Espírito Santo pega, aproveita e trabalha a partir de dentro. Então, não nos preocupemos, mas este não me seguiu, este não ouviu, não. A nossa chamada é a mostrar a alegria do Evangelho, a despertar curiosidade pela alegria do Evangelho. E quem age é o Espírito Santo. O Espírito pega esta alegria e transforma em conversão no momento oportuno. A curiosidade é a semente que o Espírito Santo pega e leva adiante. Olha só a palavra do Papa. A fé nos justifica e na sua transmissão nós damos a verdadeira justiça aos outros. Então, a nossa obrigação é transmitir, é mostrar, é demonstrar esta paixão, esta alegria por conhecer Jesus. Isto nos santifica, isto nos torna santos. E esta curiosidade é pega pelo Espírito Santo e trabalhada no seu momento. A fé se transmite, portanto, em primeiro lugar, pelo testemunho de vida, pois este atrai a curiosidade e, a partir dela, quem age é o Espírito Santo, que leva adiante esta fé que foi despertada. O testemunho, em especial dos educadores cristãos, além de ser oportunidade a outros para conhecerem e seguirem Jesus, irradia aos demais a alegria do Evangelho. A alegria irradia a alegria. A alegria gera alegria. Da mesma forma que o respeito gera respeito. Eu agredi porque ele me agrediu, porque ele não me respeita, mas nós só seremos respeitados se respeitarmos. O testemunho de todos, em especial dos educadores, repito, além de ser oportunidade a outros para conhecerem e seguirem Jesus, irradia aos demais a alegria do Evangelho na felicidade e na santidade de vida que encontram em Jesus, que experimentam em Jesus e que transmitem estes que têm a experiência de Jesus Cristo. Então, como estudo dirigido, vamos ler, vamos refletir, vamos amadurecer as nossas ideias e comentar, então, quais são esses caminhos, não é, que o Papa Francisco apresenta e que podem ser utilizados no campo da educação católica para a transmissão da fé neste momento de crise de transmissão em todos os sentidos, não é? Como podemos aproveitar
esses caminhos apontados pelo Papa Francisco, para que na nossa vida possamos transmitir a fé em Jesus. Bons estudos, boa reflexão e até a próxima semana. Fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.